Boa tarde. Hoje encontramos-nos com Abreu Pessegueiro, um conhecido pintor e arquiteto do Porto. Já realizou 35 exposições individuais no país e estrangeiro desde 1967 e é autor de múltiplas obras de arte pública. A propósito da sua mais recente exposição, inaugurada no dia 8 de março de 2014, na Bombarda Galeria, na cidade do Porto, vamos falar e conhecer um pouco mais a sua criação artística. Boa tarde. Boa tarde. Como está? Boa tarde. Qual a razão do título Porto Desconstruído? Porto desconstruído, aqui o desconstruído não tem o significado que Derrida dava à desconstrução. Aqui é um processo de trabalho, um processo de desmontagem da composição, no sentido de criar uma outra composição. Portanto, há uma transformação e essa transformação passa exatamente por aquilo que eu penso que é a desconstrução. Porquê a aglutinação das palavras Porto com desconstruído? Sim, aparece no catálogo aparece Porto, o étimo Porto separado do étimo desconstruído, mas de facto na capa aparece desconstruído. Eu penso mesmo que é mais por uma razão gráfica. Aparece um étimo único, só isso, não tem grande significado. Existe alguma crítica subjacente nesta exposição? A crítica relativamente aqui ao título? Na exposição em si? Sim. Pois, o desconstruído não tem a ver com a desconstrução que assistimos no plano urbanístico do Porto. Porque, de facto, a arquitetura do Porto sofreu uma desconstrução. Sofreu, sem dúvida que sofreu, nessa perspectiva. Mas não tem nada a ver com isso. Sofreu a desconstrução porque a população saiu da cidade, não é? E as casas deixaram de ser ocupadas e agora há, de facto, uma lenta recuperação dos edifícios, que têm um património notável. Mas não, a exposição não tem a ver com isso, tem a ver, de facto, com o processo de construção, de desmontagem dos elementos pictóricos e depois de voltar a montar, não é? Segundo uma outra perspectiva, as composições, porque, vamos lá ver, a minha pintura, apesar de ser referente ao Porto, e tem alguns dados que são referentes à cidade do Porto e à paisagem, nomeadamente à paisagem ribeirinha, é uma pintura que tem uma gramática independente da representação. Portanto, é uma gramática que se podia dizer abstrata. Eu lembro um episódio interessante. Há muitos anos, o conhecido pintor abstrato Fernando Lenhas esteve no meu ateliê e perguntava-me por que razão eu representava algumas arestas, pensando ele que eu estava a representar cais. Para as pessoas que conhecem a cidade, aquilo é um cais. Contudo, para mim aquilo, e eu expliquei-lhe, eram marcavam direções de leitura, pontos psicológicos do quadro, tudo questões que têm a ver com a gramática da pintura abstrata. Esta é a quarta exposição, alusiva à cidade do Porto. Em que é que esta exposição difere relativamente às outras também relacionadas com o tema? Pois, eu fiz das 35 individuais que fiz desde 67, não sei, acho que fiz de facto 4 exposições relativamente que têm o título Porto, embora houvesse outras exposições que têm um ou outro quadro do Porto. Eu sou um pintor de paisagens, mas as minhas paisagens podem ter ou não ter referentes. No caso da pintura sobre o Porto, tem referentes, naturalmente, como outros quadros que eu fiz têm outros referentes. Há 2-3 elementos que identificam a cidade do Porto. E no caso das atmosferas, da luz, poderá haver uma identificação. Quem conhecer o Porto, vê ali o Porto, de facto. Tem essa poética do Porto. Mas nem sempre isso é o essencial. O essencial para mim, como eu disse, é a poética da própria construção do quadro.
da geometria do quadro. Porque eu, acima de tudo, sou um pintor com características de pintor abstrato, sem o ser de facto. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, sim. O que é que traz de inovador? Aqui nesta... esta exposição, a inovação desta exposição é essencialmente uma. É que há uma desmontagem, de facto, de formas, e há o próprio suporte é desmontado, isto é, numa pintura plana entenda-se que o suporte pode ser um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo, ou um círculo. Neste caso não é nada disso, é uma forma cujos limites não são regulares. Existem elementos que são acoplados à pintura, formas tridimensionais, elementos que saem da própria pintura, que nos prolongam o olhar imaginário para fora do quadro, isto é, provocam o espectador. E é esse o sentido da desconstrução também. Qual a razão da persistência do Porto como tema da sua pintura? É natural, eu moro no Porto. Como moro no Porto, tenho sempre a tendência de fazer coisas que têm a ver com aquilo que eu vejo habitualmente. Apesar destes quadros, e há já uns anos para desta parte, não são quadros que sejam pintados pelo processo de cavalete, isto é, vou ao local, tiro os meus registros gráficos ou fotográficos, o que é que seja, e depois vou para o ateliê trabalhar neles. Não, já não é isso, já é de memória, quer dizer, a paisagem praticamente está-me na memória. Eu posso estar de costas voltadas para a paisagem que neste momento estamos aqui à nossa frente e conseguirei fazer um desenho daquilo que vejo, que viria se estivesse a olhar para ela. Portanto, essa memória é tão forte que, de certa maneira, vincula. Mas agora, neste momento, estou a fazer coisas totalmente diferentes. Não é? Como se sente quando está perante uma tela em branco? Ou seja, quais são os desafios? Teme alguma coisa? É evidente que há um nervosismo, não é? Há um temor, não é? Portanto, o vazio incomoda. O vazio incomoda e é um tema que eu até estou a tentar explorar na própria pintura, não é? A necessidade do vazio e do silêncio, porque não sei se reparou que eu fiz uma exposição que foi a anterior a esta, que é o Porto dos Silêncios, que tem a ver com os vazios. A tela branca é angustiante, porque, claro que eu trabalho por um processo que é um processo um pouco idêntico ao processo com que os arquitetos trabalham. É metódico, é um projeto. Quer dizer, eu tenho um determinado método, parto de estudos sucessivos. Esses estudos dão-me um cartão que eu diria que é o cartão final, o estudo final, o projeto, e depois visto o fato de macaco e sou o operário. A partir daí sou o operário, claro. Perguntar-me, então é só operário, obedece integralmente àquele projeto e não cria nada a partir daí? Não, claro que há sempre imprevistos e os imprevistos são sempre muito interessantes, mas o meu processo é um processo criativo metódico, não é? Portanto, tem essa característica. E a tela branca, portanto, espera. Quando cria as suas obras pictóricas, onde é que busca as suas motivações? Do mundo externo, interno ou afetivo? Sim. Há várias influências. Há a paisagem, há as influências das coisas que vejo, há as conversas, às vezes conversas simples, há o pensar muitas vezes nas coisas, porque eu sou um pintor não de impulsos, mas sou um pintor, eu trabalho muito na base procura razão das coisas. Talvez seja um vício, não sei, porque eu tirei um curso e trabalhei numa área que é a arquitetura e isso determina de certa maneira esses processos. E, portanto, eu não sou um artista
que se diz dionisíaco, sou mais apolíneo, isto é, trabalho mais com o pensamento, menos com os impulsos. É isso que se passa. Que aspectos das suas obras podem estar relacionados com a sua vida? Com a minha vida? Aspectos das obras? Sim, com a sua vida pessoal. Não sei, isso é uma pergunta extremamente difícil. Mas eu não sei, quer dizer, há trabalhos que me marcam, trabalhos que eu fiz, que me marcaram, não é? Mais afetivamente, naturalmente, e isso tem influência na minha vida e que de certa maneira vão determinar depois outras coisas, outros trabalhos. Sei lá, no plano da... Não sei se a vida me influencia, se os trabalhos me influenciam a vida. Eu acho que é o contrário. A vida é que me influencia. Não é? A vida influencia-me, de facto, na minha produção plástica. Isso é verdade. Como acontece o ato da criação? Amanhece uma ideia? Exatamente. Ou depois Tem a ver exatamente com aquilo que eu já expliquei, que é, há um processo construtivo, nós vamos, a partir de estudos, estudos esses que resultam da observação ou da memória que temos das coisas, vamos fazer estudos sucessivos, esses estudos sucessivos dão origem ao tal projeto final e o projeto final depois é passado para a tela. Quem diz a tela, diz a tal conjunto de objetos, que dá origem a tal objeto desconstruído, que é aquela composição aquelas composições da última exposição. Que aparecem os tais objetos desconstruídos no sentido em que eles são reorganizados. Abreu Pessegueiro, além de pintor, é também arquiteto. Sente-se mais pintor ou arquiteto? Eu quase que não sou arquiteto. Ainda sou arquiteto porque ainda estou inscrito na ordem, não é? Mas tenho muito pouco trabalho de arquitetura. E sempre tive relativamente pouco trabalho. Eu fui professor, eu fui um homem de muitos ofícios. Eu fui professor de geometria descritiva, fui dirigente da Associação dos Professores de Geometria Descritiva, portanto acompanhei muito esses processos da geometria. E como arquiteto fiz algumas coisas, mas não é de facto a minha atividade principal. A minha atividade principal neste momento é de facto a pintura. Como é que a atividade da arquiteto influencia a pintura? Exatamente pela razão que disse, é o projeto. Eu trabalho como trabalho um arquiteto, faço um projeto e a partir daí nasce a obra. O artista hoje em dia vive enclausurado dentro de si mesmo ou é um homem humano e voltado para o mundo? O que é que pensa sobre isso? E onde é que se situa já agora? Exato. O homem não pode estar fechado, não é? Nós hoje recebemos muitas influências, algumas temos consciência delas, outras não temos. Eu direi que a maior parte até nem temos muita consciência delas. Mas de facto hoje recebemos tantas influências que não sabemos o que somos de facto, como enquadrar-nos, fazer hoje, dizer quais são os artistas que me influenciaram ou as correntes que me influenciaram, é uma coisa tão complexa, porque hoje não há praticamente correntes. Hoje não há, porque recebemos influências múltiplas. É isso. E pronto, e esta foi a entrevista com Abreu Pessegueiro. Boa tarde.